Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Isabela Desenharte. Se você ainda não me conhece, eu sou Isabela Souza, desenhista aqui do canal e pratico a arte do desenho realista há quase 10 anos. Depois de ficar um tempinho sem postar aqui no canal, estou de volta com essa proposta de vídeo que vai rolar muito em 2022 se vocês curtirem, que é nada mais do que postar o processo do desenho em tempo real, sem cortes. Assim, vocês vão poder acompanhar de pertinho o processo criativo de todos os desenhos que eu for postando aqui durante o ano. Então, antes de mais nada, se você ainda não é inscrito, inscreva-se aqui no canal, ative o sininho da notificação para você não perder nenhum conteúdo. E não esqueça de deixar o like, que isso ajuda muito no desenvolvimento do canal. Antes de mais nada, quero falar aqui um pouquinho sobre os materiais que eu estou utilizando para poder fazer esse desenho. Se você conferir em alguns vídeos aqui do canal, mais antigos, você vai ver uma Lamborghini Gallardo feita em um papel rosa. A minha ideia era fazer várias Lamborghinis de várias cores em papéis coloridos. E para fazer esses desenhos na época, eu acabei escolhendo papel sulfite. Isso mesmo, papel sulfite de 75 gramas. A Lamborghini rosa foi feita no papel sulfite e essa Lamborghini hoje também está sendo feita em um papel sulfite de 75 gramas. Então é um papel bem fininho, aqueles que a gente não recomenda para fazer desenho realista, porque a gramatura do papel interfere diretamente na qualidade do desenho, no resultado final. Um papel com gramatura superior, quanto mais camadas você adicionar, mais bonito vai ficar sua pintura. E esse tipo de papel sulfite, por exemplo, você não consegue adicionar muitas camadas, porque ele acaba ondulando, ou então o pigmento já não fica com um resultado ou um aspecto legal. Então você deve estar se perguntando por que eu utilizei um papel de gramatura fina. Na verdade, eu estava participando de uma oficina de desenho presencial antes da pandemia, e eu acabei ganhando esse papel, trouxe para minha casa. E como ele era verde, eu já tinha começado esse projeto de desenhar Lamborghinis em papéis coloridos, eu acabei utilizando sem me preocupar com esse fato do papel ser fino. Outro material que eu utilizei bastante em todo o processo desse desenho é a caneta gel branca que eu estou utilizando nesse momento. Ela é responsável por fazer aqui os principais pontos de brilho do carro. Esse é um tipo de material que desde quando eu conheci, eu nunca mais deixei de ter uma aqui ao meu lado. Eu sempre uso nos meus desenhos e super recomendo. A caneta gel, além de você poder fazer pontos de brilhos em desenhos automotivos, se você é um desenhista que faz outras coisas, tipo personagens, pessoas, enfim, essa caneta é muito útil. E o lado bom é que você encontra essa caneta fácil em papelarias e também na internet. É só você pesquisar caneta gel. Essa que eu estou utilizando aqui é da Uniwall. Você pode escolher qualquer outra marca que for da sua preferência e comprar aí e manter aí o uso. Vocês vão ver que realmente faz a diferença. Bom, eu vou começar agora a pintura da lataria com um lápis de cor. Se você acompanha o canal há mais um tempinho, você sabe que os lápis que eu mais utilizo são os da Faber-Castell. Eu gosto sempre de recomendar para quem já está fazendo desenhos realistas a caixa de 48 cores, porque ela vem uma quantidade maior de cores e cores ideais para fazer desenhos automotivos. Em contrapartida, se você também é aquela pessoa que desenha personagens e pessoas, a caixa de 48 cores atende super bem, porque ela vem com alguns tons de pele que são ideais para fazer várias tonalidades de pele aí nos desenhos das pessoas e personagens. Essa caixa de 48 cores da Faber-Castell, ela também é super fácil de encontrar nas papelarias, mas caso você não encontre, você pode procurar também na loja online da Faber-Castell e comprar diretamente pelo fabricante. Agora voltando aqui para o nosso desenho, eu vou fazer a aplicação da primeira camada de pintura, que eu costumo chamar como cor base. É a cor predominante da lataria que vem sendo aplicada primeiramente. Essa primeira camada de pintura eu sempre passo ela com bastante suavidade para na hora que eu for adicionando mais cores, as pinturas se unam e fiquem com um aspecto bem homogêneo. É muito importante nessa primeira camada também que você espalhe bastante o pigmento do lápis sobre o papel, tentando ao máximo preencher aí todo o papel sem deixar imperfeições na pintura. Porque, por exemplo, se no caso aqui você utilizar uma cor base mais escura, depois vir com uma camada mais clara, essa camada mais clara não vai conseguir tampar essas imperfeições e isso vai ficar totalmente nítido no seu desenho. E como a gente está falando aqui de um papel com gramatura fina, ainda pior a situação, porque você não consegue adicionar mais camadas de pintura.
E para você espalhar o pigmento do lápis sobre o papel com bastante eficiência, é sempre muito importante você deixar o lápis muito bem apontado. Quanto mais fina a ponta, mais você vai conseguir espalhar o pigmento do lápis sobre o papel. E falando em ponta fina, quero dar uma dica aqui que parece clichê, mas é muito importante que muita gente não leve em consideração. A partir do momento que você notar que a lâmina do seu apontador não está funcionando muito bem, troque de apontador, compre um novo, porque se você continuar usando, esse apontador pode até quebrar o seu lápis, ou então quebrar várias vezes a ponta do lápis. Então, percebeu que ela já não está cortando muito bem, troque de apontador, mantenha sempre um apontador novo para a conservação dos seus lápis. Bom, como vocês podem observar, eu estou fazendo aqui uma mistura de cores em 2 camadas, ou seja, eu vou utilizar apenas 2 lápis para colorir toda essa parte aqui do capô do carro. E esses lápis são exatamente o verde folha e o verde claro. O lápis verde folha eu estou utilizando para fazer a primeira camada de pintura. Como eu havia falado aqui anteriormente, a cor base. Já o lápis verde claro, eu faço a segunda camada, que é a camada de finalização aqui da pintura. Como essa segunda camada de pintura é a camada de finalização, eu vou passar o lápis de cor verde claro com bastante pressão para que a pintura fique ao máximo uniforme e que no final o desenho fique com o aspecto de que a lataria está lisa. E nesse momento é muito importante você estar muito atento aí ao espalhar o pigmento do lápis sobre todo o papel nessa primeira camada de pintura, para que as 2 camadas fiquem bastante homogêneas. Bom, como vocês podem observar aqui no vídeo, eu estou fazendo a pintura da lataria por partes. Eu faço um pedaço de primeira camada de pintura, depois eu venho e faço a finalização, depois eu faço mais um pedacinho e por aí vai. Isso aqui é para vocês poderem acompanhar melhor aí o processo do vídeo. Mas o ideal seria fazer a pintura do capô por completo, ou seja, fazer a cor base em todo o capô e depois vir fazendo a finalização. Por quê? Porque você não corre o risco de ter diferenças de tonalidades na medida em que você vai colorindo. Porque, por exemplo, você começa aqui fazendo uma parte, aí você para, finaliza, e depois você volta com a cor base de novo. Se você passar o lápis com um pouquinho mais de pressão do que você estava usando na primeira vez, pode ter essa diferença de tonalidade aí no meio do capô. Isso não dá um resultado muito legal na pintura. Então você tem que estar sempre atento na hora de fazer essas partes. Quero aproveitar aqui também nesse vídeo e falar sobre uma coisa muito importante, que é a escolha das tonalidades para a realização do desenho. Me conta aqui nos comentários, alguma vez você foi fazer um desenho e não sabia qual lápis usar, qual cor escolher? Isso é muito comum acontecer, principalmente para quem está começando a desenhar. Para quem é iniciante, essa dúvida é muito cruel e acontece quase em todos os desenhos. Mas percebam que isso vai se tornando cada vez mais fácil à medida que sua percepção visual vai se desenvolvendo. E isso acontece exatamente com bastante prática. Isso mesmo, na medida que você vai praticando, a sua percepção vai desenvolvendo em tal nível que você consegue perceber com mais facilidade as tonalidades, a quantidade de reflexos que há em um desenho. Por exemplo, se você estiver fazendo um desenho de pessoas, você consegue observar melhor os poros, as linhas de expressões. Você só tem a ganhar com a prática. Mas o grande lance disso tudo é você sempre estar testando em um papel à parte antes de aplicar no desenho. Com o tempo, você vai conseguir perceber os tons com mais facilidade, sem a necessidade de aplicar numa tabelinha à parte. Mas esse recurso ainda continua sendo muito útil, mesmo independente do nível técnico que você estiver. Por exemplo, se você for utilizar um papel pela primeira vez, imagine aí que você comprou um papel novo. É importantíssimo você testar alguns dos seus lápis nesse papel para você ver como essas cores vão se comportar, porque às vezes costuma muito dar diferença. Inclusive fazer várias misturas de cores, aí você começa a entender como o papel funciona, qual cor que você vai aplicar, com que tipo de pressão, isso é muito importante. E o mesmo se aplica se você for usar outro tipo de lápis, como por exemplo aqui eu estou utilizando Faber-Castell. Se eu fosse usar qualquer lápis de qualquer outra marca, antes de aplicar nesse desenho eu faria um teste numa tabela à parte para ver se os tons são iguais ou se são diferentes, ou o que pode ser feito aí para ter o melhor resultado no meu desenho. E o mais importante de tudo isso é você estar sempre atento à sua imagem e referência. O desenho realista nada mais é do que copiar fielmente uma fotografia. A partir disso, você tem que escolher sabiamente as cores que você vai utilizar no seu desenho, visando que o quanto mais parecido o seu desenho ficar com a foto, mais realista ele vai ficar. Mas podem ficar tranquilos que, como eu havia dito aqui,
na medida que você vai praticando, sua percepção visual vai melhorando e você vai conseguindo cada vez mais obter esse resultado de desenho realista. E a cada novo desenho você vai ter um desafio novo. Isso é uma das coisas que eu mais gosto no desenho realista, que ele nunca é a mesma coisa, sempre tem algo novo a se aprender, sempre algo a melhorar. E eu acho simplesmente fantástico essa capacidade do olho humano conseguir copiar fielmente uma fotografia e reproduzir, seja com lápis de cor, seja com tinta a óleo, seja com lápis grafite. Eu simplesmente acho fantástico, é o tipo de arte que me fascina. Tem quem critique, mas acredite no estilo que você gosta, vai fundo, invista seu tempo no conhecimento do estilo, das técnicas e do material que você vai utilizar. Bom pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo e que essas dicas que eu trouxe hoje possam de alguma forma ajudar você no desenvolvimento do seu trabalho. Não esqueça de deixar o like no vídeo, se inscrever no canal se você é novo por aqui e compartilhar esse conteúdo com outras pessoas que desenham também. Você poderá conferir o resultado final desse desenho lá no meu Instagram, @IsabelaDesenharte. E agora os vídeos aqui do canal serão postados com mais constância, então fique de olho que sempre vai ter conteúdo novo aqui para vocês. E em breve também vou começar as lives com convidados especiais e muito mais. Então fique de olho, se inscreva e não perca nenhum conteúdo. Muito obrigada a todos e eu te vejo no próximo vídeo.